Olá, sejam muito bem-vindos ao Liderança Integral, o podcast que promove a evolução das pessoas e das organizações. Eu sou a Sabrina Moreira. Eu sou o Paulo Cruz Filho. E eu sou o Walter Ferreira. E a gente sempre traz os melhores convidados para falar sobre liderança, sobre evolução, sobre vida integral. E dessa vez a gente caprichou, a gente trouxe convidados importados lá de São Paulo. Olha só. Diretamente da Avenida Paulista, entendeu? Tava muito chique, viu, Paulo? Nossa. Exatamente. Veio especialmente para participar do nosso podcast, meu querido amigo, uma honra ter você aqui com a gente, tá? Eu vou te dar as boas-vindas umas 50 vezes ao longo do episódio, tá? Você vai ver, que é assim, acontece, normal. É a felicidade falando. Exato, exato. A gente fica sempre muito empolgado quando a gente tá aqui no podcast, ainda mais que a gente tem convidados especiais, assim como Imagina, você. Sá, eu que agradeço muito o convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Quando você me convidou, eu fiquei super lisonjeado. Falei, nossa, não acredito participar daquele podcast que eu assisto tanto, que inclusive eu posso provar que eu assisto, tá? Eu sei que inclusive existe uma pesquisa que fala que os seus ouvintes gostam mais de quando vocês três estão na bancada e não tem convidado. Eu sei que isso é verdade, mas eu fui convidado, estou aqui, então perdão, pessoal. Hoje vai ser comigo, tá? Não é que eles gostam mais, é que eles apontaram que eles também gostam muito quando tá nós três. Mas é verdade. Então, para isso, a gente intercala, entendeu? A gente traz especialistas para falar de coisas que a gente não sabe, como é o teu caso hoje. E daí o próximo a gente faz sozinho. Então vai ser sempre desse jeito. Mas isso é porque ele ouviu mesmo. Eu viu? escuto, eu provo que eu assisto o podcast. Desafio você que está nos assistindo. Que episódio que tá isso aí que ele falou, hein? Você que é nosso ouvinte assíduo aí. Falando em ouvinte assíduo, sempre bom lembrar, né, Paulo? Puxa, lembra lá a galera. Vamos sempre marcar ali a gente, né? Fazer seu comentário, participar. E como o Zé gosta de falar, o Zé que não tá hoje com a gente aqui, Pois é. mas que ele gosta de falar, dê o seu like preventivo, então vai lá, dá o like já, que aí depois já tá dado, né? Caso não goste, você tira, mas a gente garante que não vai acontecer isso. E também segue a gente nas redes sociais, né? IntegralWorks, _ para você acompanhar ali tudo que a gente está publicando de novo e também acompanhar essa evolução da visão integral aí no mundo. A gente está com conteúdos novos na rede social, uma agência nova, a gente está fazendo, né, demos uma renovada aí e espero que você nos acompanhe e não se esqueça de se inscrever no canal, certo? Muito bem, então vamos lá. Deixa eu fazer minha introdução aqui para você entender por que a gente trouxe o Walter hoje, tá? Para a gente falar de um tema que é muito interessante, que surgiu a partir de um outro episódio, inclusive. Né? A gente fez um episódio e pensou, puxa, isso aqui gera um outro assunto, né? Então tem uma nova demanda aí que a gente pode conversar. Geralmente é assim. Exato. Então a gente vai encadeando um assunto no outro justamente para te manter sempre muito bem informado a respeito dos temas que a gente aborda aqui. Mas vamos lá. Ó, pensa comigo, nos últimos anos, o cenário corporativo ganhou novas camadas de complexidade, concorda? A evolução das relações de trabalho, as diretrizes atualizadas da NR1, como a gente falou nos episódios anteriores, e a consolidação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, trouxeram avanços importantes, mas também um fenômeno silencioso. Que fenômeno é esse? É líderes com um certo medo, um certo receio de liderar. Isso surgiu no episódio da NR1, né? Que a gente conversou e a Carla Massi, nossa querida parceira, falou: os líderes estão com medo agora, né? Porque isso tudo pode ser assédio e tudo mais. Então, medo de orientar, medo de corrigir, medo de cobrar metas, medo de que qualquer conversa seja interpretada como assédio. E quando a liderança passa a pisar em ovos, a consequência é imediata. Time sem direção, decisões travadas e uma cultura que se fragiliza. Concorda? Faz sentido? Por isso, nesse episódio, abrimos um diálogo necessário. Qual é, afinal, o limite saudável entre liderança, gestão de riscos e assédio? Até onde o líder pode e deve ir? E como o direito sustenta uma liderança firme, ética e segura? Como será? Para essa conversa, a gente recebe o Walter Ferreira, que é advogado, especialista em LGPD, que vai nos ajudar a integrar essas duas perspectivas essenciais, os aspectos jurídicos que protegem o trabalhador e os que resguardam o direito de liderar, sem medo, sem excessos e sem omissão. Esse episódio é um convite para líderes que desejam ser firmes sem serem abusivos. Isso é o que a gente busca tanto, né, nos nossos projetos. Humanos sem serem permissivos
e eficazes sem carregarem o peso da insegurança jurídica. Vamos ampliar a visão e devolver à liderança o que é dela por essência. A responsabilidade de orientar, de desenvolver e de cuidar, buscando, é claro, uma liderança mais integral, que é sempre isso que a gente busca. Legal, hein? Fácil, hein? Muito legal. Beleza. Boa sorte. A missão está dada, senhor Walter Ferreira. Doutor Walter, deixa eu apresentar o Walter, então, para vocês. O Walter é advogado, é especialista em direito empresarial, com foco nas áreas do direito societário e LGPD. Ao longo de mais de 15 anos de advocacia, sempre atuou exclusivamente com empresas, com foco em solucionar problemas para os empresários, um foco parecido com o nosso, né? Ele no direito, a gente aqui no desenvolvimento de liderança, planejamento. Ele é natural lá do Espírito Santo, de Vitória, atualmente é sócio fundador da Ralph Advogados em São Paulo, lá na Avenida Paulista, como eu falei no começo. Desde 2015, realiza uma advocacia 100% consultiva e estratégica, sendo que desde 2020 desenvolve projetos de consultoria em LGPD, já tendo atuado em mais de 50 projetos. No ramo societário, assessora empresas na montagem de holdings e planejamento sucessório. E ele atua também como palestrante e treinador de boas práticas de LGPD. Então, agora, oficialmente, seja muito bem-vindo, Walter. Imagina, eu oficialmente muito obrigado. Eu agradeço novamente. Não sei se esse currículo todo bonito é meu, não, mas se você está dizendo, eu vou acreditar que é, vou confirmar que é. É tão bom a gente ouvir sobre a gente, né? É engraçado, Teve um convidado né? que falou, Quanto nossa, tempo. realmente é bom ouvir. A gente faz tudo isso e nunca para resumir, né? E é Quando meio que no ouve- automático, né? Você vai fazendo e vai crescendo e vai, enfim, desenvolvendo. Sou natural do Espírito Santo mesmo, de Vitória. Capixaba. Conhece, Paulo? Não Cidade conheço. linda, maravilhosa. Linda, É uma viagem que eu maravilhosa. preciso fazer. Incrível. E é engraçado que a gente não gosta de falar que é lindo, porque a gente não quer que ninguém vá pra lá. Então tá Ah, ótimo boa, como está, boa. entendeu? A gente ama, Como não está. venha pra cá. É Por lindo. isso que as pessoas não conhecem, Exatamente. entendeu? Vocês não É quanto mais querem. você não venha pra cá, que o pessoal vai mesmo. Vai, hoje, né, em São Paulo, o escritório é em São Paulo, enfim, e o foco é esse mesmo, assessorar empresários, né? A gente brinca que é a advocacia do como, né? Não do si. Então, você precisa, eu acredito nisso, acredito que é essa advocacia para quem precisa do advogado, não apenas para falar não, né? Para negar, né? O que muitas Boa, vezes o vamos empresário falar quer sobre fazer, isso, hein? O mas advogado sim fala pra não. como você vai fazer, né? Então, esse é o foco que eu vejo na advocacia do futuro e eu tento implementar e ficando atualizado, entendendo tudo que dói no empresário, e entregando ali a solução. Que legal, boa. Então, deixa eu começar com uma pergunta aqui, que é o Vamos. seguinte. A gente falou aqui, eu falei nessa introdução sobre esse medo que as pessoas estão dessa liderança. Sim. Que, se eu pressionar, se eu cobrar, vão falar que eu estou assediando. Uhum. Né? E isso surgiu muito, assim, a Carla falou muito sobre isso, né? Que os verdade. líderes estão com muito medo e tudo mais. Então, a raiz desse fenômeno crescente de líderes com medo de liderar, qual que é, na tua opinião? E a gente está diante desse impacto real, né? Da NR1, da LGPD, ou será que é uma interpretação exagerada dessas normas? Como que você vê isso? Tá. Hoje, né, eu entendo, né, acredito que com a NR1, com as mudanças, atualizações, o que veio agora, né, no ano de 25, hoje a saúde mental, né, o adoecer do colaborador ali, não é mais uma obrigação apenas do RH, não é só a área de recursos humanos que tem que estar preocupado com isso. De verdade, é algo que hoje a gente coloca até dentro do compliance das empresas. Quando eu, Walter, né, estou dentro de uma empresa buscando essa assessoria, buscando as orientações, dar as melhores orientações, eu falo, olha, como que está teu compliance? Como que você está hoje conforme as legislações? E passando pela NR1, isso tem que estar na governança, isso tem que estar ali no planejamento jurídico, até mesmo na questão externa que a empresa está mostrando, né, no mercado. Por quê? Porque o diferente disso é um adoecimento, é o colaborador ficar doente. A consequência do colaborador doente é o quê? É custo, é gasto para a empresa. É gasto até mesmo com advogados, é gasto muitas vezes com a opinião externa, ali com a imagem que você está passando, que é pesado, né? Você ter ali uma imagem pesada no mercado, você perde seguidores, você perde ali admiração, né? Então, por que eu estou fazendo esse link? Porque se o líder não se preocupar com isso, se o empresário não criar essa cultura, não passar isso para o líder hoje, ele tem um foco não mais no resultado, também, obviamente, mas o foco é não deixar que as pessoas adoeçam, é evitar que a equipe dele, que o ambiente
se torne tóxico. Então, fazendo um link óbvio, né, do que é a ideia da NR1 as empresas hoje têm que se preocupar com a saúde mental dos colaboradores. Quando você orienta um líder ou um empresário para que ele não tenha medo de liderar, eu preciso que antes ele internalize o que é uma cultura saudável dentro da empresa. Se o líder entender bem o que vem de diretriz e de orientações da NR1, do regulamento, que nada é uma lei, tem que cumprir, né? É uma obrigação cumprir a NR1, o líder fica tranquilo, a cultura da empresa muda. Você entende que o resultado é relevante, porém ele não é relevante passando por cima da saúde mental ou das orientações que tem que existir dentro da empresa. Não dá para ser tóxico, não dá para ser agressivo. O colaborador não pode chegar, acordar de manhã e falar, puta, tô indo para aquela empresa hoje, eu vou tomar pressão, meu gestor vai me cobrar, meu líder vai me cobrar. E de igual forma, o líder não pode sentir acuado, ter medo de chegar para o colaborador e falar, vamos fazer. Cara, vamos lá, você pode dar mais, tal. Até onde eu tô te incentivando e até onde eu tô te botando uma carga excessiva de cobrança. Então, hoje, quando eu penso no dia a dia de um líder, e nada, nós somos líderes, né? Nós temos equipes, né? Nós lideramos de alguma forma, a gente se preocupa, eu, Walter, me preocupo e oriento que o empresário, que o líder se preocupe com a forma que ele está falando, o que ele está dizendo. Exatamente aquilo está na obrigação do colaborador dele fazer, sabe? Então, assim, o medo de liderar passa pela certeza do que ele está falando, do conhecimento que a empresa tem, da cultura que a empresa implementou. Então, voltando, obviamente, isso tem que estar dentro do compliance da empresa, da governança, da gestão da empresa. O que for diferente disso, vira assédio, vira problema mental, vira colaborador afastado e custo para a empresa, custo para a INSS, custo para o país. Eu vi a entrevista da Carla, obviamente ela falou, né, dos valores gastos, né, com a saúde na faixa de com trilhão. Afastamento. Com afastamento, é absurdo. Então, assim, como que você evita isso? Treinando, cultura, criando cultura dentro das empresas com base na NR1 especialmente. Mas você falou uma coisa interessante que é uma coisa que eu falo sempre, né? Que tudo é forma e conteúdo. Claro. Aí você falou que o que separa a orientação do assédio é justamente a forma, né? Exato. Ou seja, o conteúdo pode ser não exatamente, né? Mas o conteúdo vai ser basicamente o mesmo. Mas a forma que você dá essa orientação é o que vai diferir o assédio da diretriz, certo? Eu faço uma alusão, né, quando a gente está... Qual a forma de passar o recado, né? A verdade, quando você quer falar uma verdade para alguém, apresentar ou entregar uma informação verdadeira, é uma pedra preciosa. A verdade é algo valioso, né? Você nunca pode faltar com a verdade quando você quer entregar para o teu colaborador, para o teu liderado, enfim. Se eu pegar uma pedra preciosa, um diamante bruto e bater no teu rosto, dói. Até a verdade, se for mal entregue, machuca. Então, assim, você tem que saber como você vai entregar aquilo. Como que eu vou passar aquilo para o colaborador sem que aquilo vire assédio? Né? Existe uma classificação legal do que é assédio? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uma classificação legal não, mas existem alguns tópicos que se você preencher algum desses 4 tópicos, você está assediando. Né? Então, assim, daqui a pouco eu falo um pouco mais, mas se você preenche um dos 4, você está assediando. Né, minimamente. Ai, conta já. Acho que sim. Já tá respondendo algumas coisas que eu ia trazer de pergunta. Eu ia fazer algumas perguntas também, então tua fala já tá. Mas o que é? Tem alguns tópicos? Tem um checklist do assédio? Sim, pra vamos botar o seguinte: se você coloca primeiro, né, o que você pode entregar ou cobrar do teu colaborador que configura assédio se você faz uma carga desnecessária de trabalho ou uma cobrança desnecessária de trabalho, um trabalho que muitas vezes ele não tem que fazer, não faz parte da função dele como colaborador e você está ali desnecessariamente cobrando ele e exigindo dele alguma coisa. A gente tem que entender que relação de trabalho, né, líder-liderado, é uma relação até hipossuficiente, né? Assim, você está superior àquele colaborador. Ele não vai te falar não. Dificilmente ele vai falar não para um pedido seu, com uma exigência sua, porque ele tem medo de perder o emprego dele. Isso é meio que óbvio, assim, né? Cara, eu tenho liberdade de negar para o meu líder um pedido dele? Se o seu líder não criou essa cultura, você não vai negar. Você vai topar. Se o seu líder não criou essa cultura. Você vai negar. Isso é cultura importante. De comunicação. O líder precisa criar a cultura de que eu vou te pedir,
Se você não tá à vontade, você fala não. Que eu quero entender o porquê do teu não e a gente vai chegar num denominador comum. Ou você não vai fazer, ou você vai fazer e você vai entender que é necessário. O líder precisa fazer isso. Se você coloca trabalho desnecessário, carga de trabalho desnecessária ou injusta ou indevida no teu colaborador e ele faz, ele vai sentir uma certa frustração, associada a isso uma carga excessiva de trabalho. Se você pede muito trabalho para alguém e menos para outro, você está tratando, né, iguais desigualmente. Se você afeta de forma excessiva, atrai, né, aplica de forma excessiva uma carga de trabalho e desnecessariamente, já são 2 requisitos que você está provavelmente assediando o teu liderado. Eu acho que fica mais fácil de entender quando você está cada vez mais dentro dos aspectos das áreas funcionais. E quanto mais você sobe para uma função gerencial ou uma função até de diretor, a coisa começa a ficar um pouco mais nebulosa. Porque a responsabilidade de quem está mais com cargo mais de maior responsabilidade está mais vinculado aos resultados da empresa. Às vezes foi desenhado um plano, foi definido o que era para fazer e o resultado não veio. Então aí vai vir uma carga excessiva de trabalho, porque vai ter que mudar tudo. E assim, ou faz isso ou a empresa não sobrevive. É isso aí. Como que acontece nesses casos? Porque daí já entra uma subjetividade muito maior nessa análise, certo? Imagina que você vira e fala assim, pessoal, vamos lá, vamos bater meta, o mês está acabando, a gente tem que conseguir aquele resultado, tem que conseguir. Isso é entendido como cobrança excessiva? Por si só, não. A gente tem que bater uma meta. A gente tem que chegar naquele objetivo que foi traçado para mensalmente a gente alcançar uma meta global no final do ano, enfim. Né? 25 tem que bater X milhões. Cara, não está batendo, está faltando ainda 30%, a gente tem um mês no ano. Vamos triplicar nossa carga de trabalho? Vamos botar pressão em cima dos colaboradores? Você tem algumas estratégias que você pode fazer. A que não pode fazer é humilhação, é falar, puta, tu é lerdo pra caramba, hein, cara. Se você trabalhasse um pouco mais, aí vai entrar menos... provavelmente nos outros aspectos lá. Exato. Boa. Tá. Subjetivamente é o quê? Bom, falando em subjetivamente, você colocou um ponto muito interessante. O que é ofensa para você e para mim? Né? No caso, eu posso me sentir ofendido por algo que você não, sabe? Claro. E a cultura, quando você coloca dentro de uma empresa, uma cultura onde você pode brincar, você pode falar, todo mundo aqui se dá bem, a gente tem um ambiente saudável, eu vou chamar de ambiente saudável. Quando o ambiente é saudável, você te permite algumas brincadeiras. Né? Bora, cara, acelera isso aí, vamos, tu é lerdo e não sei o quê. Daí em outros ambientes, não. Um ambiente onde a pessoa já está mentalmente agredida, se você chamar ela de lerda, você está ofendendo, você está assediando. Eu acho que talvez não só o ambiente, mas a relação do líder com o liderado, porque tem aquela coisa, dependendo do tipo de cultura, assim, naturalmente as pessoas acabam tendo afinidades maiores umas com as outras, né? Então é natural que o líder tenha alguém ali que ele tem mais afinidade, que ele criou mais amizade e tal. Então talvez com essa pessoa ele fazer uma brincadeira, uma piadinha, vai ser, né, bem recebido. Mas com outra pessoa que talvez tenha uma resistência, porque a gente sabe que a gente não trabalha só com gente que a gente adora, que a gente seria amigos fora da empresa. A gente trabalha com pessoas que muito diferentes da gente, né? Às vezes que a gente não seria amigo fora da empresa, mas que dentro tem que ter uma conduta de respeito e tal. Sim. E talvez para essa pessoa, o mesmo líder, se fizer a mesma piada, a pessoa vai interpretar mal. Então é realmente muito tênue, né? Essa linha, né? É muito delicado, assim. No direito a gente traduz isso de uma forma assim, trate os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, né? Quem é desigual, você tem que tratar desigual. Pensa que eu sou um líder que eu gosto muito de happy hour, tá? Eu acredito que as relações acontecem quando você está mais descontraído, você está num ambiente onde você está bebendo alguma coisa, as pessoas estão mais relaxadas. Mas eu tenho 18 pessoas na minha equipe, todo mundo é evangélico. Não tem como eu falar assim, bora, vamos ali, vamos fazer um happy hour, gente. Não é o ambiente que eles vão gostar. Ou o inverso, tá? Uma empresa onde originalmente todo mundo tem uma crença e a minha é totalmente diferente. No quesito de relações e onde você se ambientar. São pessoas desiguais. Então eu não posso tratar igual pessoas desiguais. É algo que não vai caber. Vai dar problema. Então você tem que tratar desigualmente. No sentido de, entenda que a linha deste aqui é um pouco maior do que a deste aqui. Simples assim. Eu posso falar algumas coisas para a Sabrina, que conheço há muitos anos, e não posso falar para o Paulo, que eu conheço há um mês. E eu vou tentar me aproximar dele,
para que o ambiente fique muito saudável e a cultura seja fácil para o líder. Que aí, obviamente, que ele que tem que criar essa cultura. Tá, então eu vou dificultar. E como que, já que a gente está falando da questão do direito, então como que, às vezes, numa disputa ou numa discussão onde uma pessoa se sentiu assediada ou então pressionada, porque tem né, a gente tem tanto o assédio efetivamente, quanto hoje a gente tem muita questão da saúde mental e de se sentir ansioso e etc, que inclusive, depois eu vou trazer essa questão, mas está sendo um problema bem real com a nova geração. Isso é verdade. Tem um pouco de pressão, já vem atestado, saúde mental, e tá uma coisa meio complexa mesmo, que é um tema interessante, mas a gente já vai para isso. Deixa eu voltar. Um líder que tem essa habilidade e que trata desigual mesmo, né? Você tem um perfil, a Sabrina tem outro, tá numa situação de vida diferente, tratou ali de maneira diferente justamente para respeitar isso. Só que aí um deles se sentiu mais pressionado. Certo. Até porque ele sentiu mais liberdade em fazer. Como que fica isso? Assim, a gente compara com o outro, isso entra na discussão, e aí a gente está falando que tem que ter essa flexibilidade, mas ao mesmo tempo ela pode ser um problema. Pode ser um E problema. como é que eu como líder, me resguardo juridicamente desse processo? O que a gente considera que o líder não pode fazer, tá? 4 coisas que ele não pode fazer. Na primeira. Vamos voltar lá. Carga desnecessária de trabalho. Ok. Carga excessiva de trabalho. Esse é o segundo. É o segundo. Tá. É você... Carga necessária e carga excessiva. Ofensa e isolamento. Ofensa e isolamento. Você começa dando trabalho pro cara que não precisa, que ele não tem necessidade de fazer, não, obrigatoriamente não é dele aquele trabalho, aquela função. E você fala, tá, vou jogar, ele vai se virar, vai fazer. O outro é você jogar muita coisa em cima dele, muito trabalho. Bom, tem a visão que você acaba dando muita coisa pra quem é bom e pouca coisa pra quem é ruim, né? Mas pode ser que o contrário também. Cara, vou jogar em cima desse cara até pra ele poder pra sair daqui. Quero que ele expurgue, que eu não quero que ele continue na empresa, que ele peça demissão. Então você joga muita coisa em cima dele. A outra é você ofender mesmo, né? Você agredir, você ser agressivo com palavras, enfim, com gestos. E o outro é o isolamento. Essa agressão pode ser direta e indireta também? Direta e indireta. E outra, vamos lembrar de uma coisa, tá? Ambiente saudável, onde as pessoas não se sentem adoecidas nem nada, o oposto é o quê? Ambiente onde tudo causa adoecimento. Não só do líder, tá? Lembra que assédio moral, ele pode ser horizontal ou ele pode ser vertical. E para cima e para baixo também, né? Exato. Ele pode vir do liderado para o líder, ele pode vir do líder para o liderado e ele pode vir do colega de trabalho, do lado do outro. Então, assim, aqueles 3 que não conversam com o quarto, é assédio no local de trabalho. Nem sempre do liderado. Isso é importante ser dito também. Interessante. Porque às vezes isso é bem importante ser Por dito. isso que a gente fala em ambiente. Ou seja, o líder que também é excluído pela equipe também é assédio. E quem é responsável? A empresa. A ação do líder judicial vai ser em face da empresa, não vai ser em face dos colaboradores. Caramba, que complexo. O assédio é complexo. O assédio moral é um tema muito complexo. Isso é bem interessante, porque normalmente a gente vai pensar só de top-down. Top-down, e não é. O líder também pode sofrer assédio da equipe. Olha só. Claro, óbvio. Por isso que o ambiente saudável, ele é um ecossistema que tem que funcionar. Né? O líder tem que fazer com que os colaborados e liderados estejam felizes, porque ele também não pode sofrer pressão de baixo para cima, porque se a equipe quiser, não vai entregar. Ele vai ser cobrado, como você falou, ele tem ali aquele papel de gestão, de gestor, vai ser cobrado pela alta liderança, e quem vai ser expurgado é ele. E se ele falar, puta, eu sofri assédio moral, né, lá na empresa, e não era do meu CEO, era da minha equipe, que existe. Né? Olha só. Então, é o ecossistema que tem que funcionar. Eu não posso, nós dois não podemos, de forma alguma, assediar o Paulo. Né? E aí tá, respondendo a tua pergunta. Se essas 4 situações ocorrem, ou uma delas ocorre, e ele busca judicialmente uma indenização, rescisão do meu contrato de trabalho de forma indireta, eu fui forçado e etc, etc. Então, eu quero uma indenização financeira por isso. Ele vai cobrar da empresa. Ele não vai cobrar do líder dele. O líder foi o assediador, né, entre aspas. Mas ele vai cobrar. E como que ele prova isso? É testemunha, é subjetivo. Ou ele tem gravações, ou ele tem o cloud, que ele pode colocar lá na mesa, que é uma tecnologia de gravação de reuniões. Ou ele pode gravar no próprio celular. E a gravação feita sem consenso dos outros é válida nesse caso? Quando você participa, Se eu fizer uma gravação onde eu participo da interação, ela é válida. Ela é válida. Não é válido você gravar terceiros. Eu vou botar o telefone lá e vou sair de perto.
Tá. Vou botar uma câmera gravando sem avisar que existe uma câmera. Aí não pode. Tá. Mas quando eu gravo e estou participando da interlocução, é permitido. E a empresa pode proibir gravações? Não pode. Não pode. Não pode. O que pode proibir você tem que dizer o seguinte, olha, Entra aí LGPD já também. entra LGPD, exatamente. Aí a gente já parte ali para captação de dados, né, e obtenção de então. dados. A empresa não pode proibir. O que ela tem que fazer é o seguinte, falar, olha, aqui na empresa a gente cuida dos dados pessoais dos nossos colaboradores, qualquer tipo de captação de dado pessoal pode captar uma imagem, um dado sensível, aí capta raça, né? Capta cor, pode captar religião, se for judeu e etc. Então, esse tipo de coisa só pode ser feito com autorização. Se você for fazer uma gravação, tem que ter um termo de autorização de imagem, de uso de imagem e voz. De áudio, não. De imagem e voz. Tem que ter também. O termo é o mesmo. Então, Ei, assim, Valtteri. não pode proibir, mas se captar, tem que ter autorização. E... Não, deixa eu voltar. Fale. Mas no caso, se você está gravando a reunião que você está participando de trabalho, Não tem problema nenhum. Eu posso gravar a minha própria reunião. aí você não precisa de autorização. Não precisa. Entendi. Entendeu? Porque você está participando. Isso. E em caso, assim, de assédio e tal, dá para usar o print de WhatsApp como prova? Dá. Uhum. Dá para usar. Inclusive, o WhatsApp é um tema muito, muito importante dentro da LGPD, porque as evoluções da tecnologia, né? É óbvio que dentro das empresas, eu vou falar um pouco mais a fundo, dentro das empresas a gente tem muitas vezes os canais oficiais de comunicação, que possivelmente é um Teams, por conta se for Microsoft, ou é um Meet, se for qualquer outro tipo Slack, de... etc. Exato, Slack, que é maravilhoso, inclusive Slack. Mas muita gente, por praticidade, né, utiliza o WhatsApp. É mais rápido, né? Você pega rapidinho, manda, todo mundo tem, o teu cliente tem, o teu fornecedor tem. Me manda um documento, você tira uma foto e manda, tá ali escrito, tudo bonito. Diante dessa evolução tecnológica, as decisões judiciais são conversa de WhatsApp, print de WhatsApp, valem como prova judicial. O que é orientado, né? O que eu gosto de orientar vai num cartório e faz uma ata. Uma atazinha notarial, pega aquilo que está escrito, leva para um servidor público, né? E ele vai e coloca aquilo numa ata, registra, ele olha a veracidade das mensagens, então tem um pouco mais de valor, né? Você tem ali um pouco mais de peso como validade. Mas o printzinho que você bota na petição junto ali, protocola, tem o mesmo valor de um contrato assinado com 2, 3 testemunhas. É muito interessante que a gente está aqui, claro que numa discussão, e aí puxando para as lógicas de ação, né? Isso, bem daquele nível diplomático, aquele nível azul, processual, né? Que é bem o mundo jurídico mesmo. Só que, e muitas vezes são temas que a gente não gosta de falar, né? Porque discutindo isso, né? Parece que vai atrair. Mas, na verdade, tem que ter consciência e tem que ter clareza do que hoje está em jogo e do que acontece, né? Isso. E nada, tem informação, né? Exatamente. Nada melhor que falar com alguém que está realmente vivendo isso para entender o que realmente é. Porque tudo que você falou acontece nas empresas, né? Sim, tudo. Então, e entender isso, né? Ou, às vezes o líder pode passar assim, ou o dono da empresa pode passar a vida inteira sem ter nenhum problema com relação a isso. Mas é importante saber que é uma possibilidade, né? Porque daí ele consegue se prevenir. E aí olhar para como ele está enxergando a situação. Teve eu fui convidado para fazer uma palestra sobre compliance uma vez. Eu falei, não, né? Imagina eu com compliance. Mas não, a gente quer o compliance nessa visão expandida. Legal, então eu vou falar de compliance regenerativo. Que legal. E aí, quando eu comecei a refletir sobre isso, o que eu percebi foi assim: você falou muito assim, a primeira coisa que você faz na empresa é verificar o compliance. Isso. Como que ela está atendendo as normas que ela está sujeita. Isso. E trazendo uma visão do compliance regenerativo, a gente parte para aquele nível que primeiro é o nível do eu, depois o da relação, depois o todo, que é a empresa. Então, o primeiro nível do eu qual é o meu compliance? E aí entra na questão assim, quais são os acordos também que eu fiz? Né? Porque quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de se sentir estressado, de se sentir pressionado, qual é a minha parcela de responsabilidade no processo? Quais foram os acordos que eu fiz anteriormente? O que eu acordei na hora de assumir um papel, um projeto? Que daí você falou, às vezes ele não pode dizer não. Beleza, esse é um assunto. Mas se ele tem essa liberdade e ele concordou, então que parcela que eu preciso assumir desse processo? E aí sim ter a liberdade de poder pedir ajuda. E falar, olha, eu sei que eu assumi, mas eu não tô conseguindo. E aí eu tô me sentindo pressionado. Então aí você começa a trabalhar isso. Então tem que ter uma clareza interna também nesse processo. Não é só jogar para a empresa, né? Você tem que trazer para você também primeiro. Aí você começa a criar um ambiente saudável. Fenomenal.
Porque o ambiente saudável não é só a empresa que vai fazer, né? Fenomenal. Porque o Walter falou bastante, fator subjetivo, né? Então entra aí. Então entra exatamente nisso. Cara, eu gosto muito disso. Agora eu vou tirar o Walter advogado aqui, porque eu tenho um Walter curioso também, que Boa. gosta muito de cultura e de, né? Fica à E vontade. por isso que eu converso tanto com a Sabrina. E ontem eu tive uma aula, tá? Sobre Das isso que você lógicas de das ação. lógicas de ação. que Tive uma aula sobre ótimo. lógica de ação Aham. ontem. Foi sensacional. Cara, o que eu acredito muito? Muitas vezes, o colaborador vem para a empresa e eu viro para ele e falo assim, olha, tá aqui, ó, nossa missão, nossa visão, nosso valor, a nossa cultura é essa, a gente preza por isso aqui, você tem total liberdade de falar não, de fazer isso, de fazer aquilo. Beleza? Tá dito. Se o colaborador falar não e eu não aceitar, cara, quem falhou fui eu, como empresário e como líder, porque eu disse que ele podia falar não. É o acordo que a gente faz no início das relações. Tá. Verbais Boa. ou escritos. Eles Isso têm pra que valer. qualquer relação na Qualquer vida, relação, vida, Vamos trabalho, tudo. E aí eu viro pra ti e falo bem assim, olha, aqui, cara, é trabalho 24/7. Você não descansa, a empresa não para. Aqui a gente cobra, a gente exige. O colaborador aceitou aquilo. Então, se ele aceitou porque ele precisa daquilo, foi feito um acordo ali onde ele, mais ou menos, foi dito que ele vai. né? Que o ritmo é pressão, diferente, o ritmo vai é ter diferente. pressão. aham. E quando esse cara vira e fala bem assim, olha, eu não tô aguentando esse ritmo, eu quero ir embora. Legítimo, justo, pode ir embora. Mas você sabe, ficou dito qual era o acordo. Ficou dito o que a gente combinou entre a gente. O que ia ser colocado para ti que durante a nossa relação foi posto. Então por que você esperou que eu não fosse fazer isso? Mas você entende que até para isso tem que ter cultura de diálogo, tem que ter feedback, tem que ter um a Com um, certeza. tem que sentar e explicar. Eu adoro esse tema de assim, vamos fazer acordo, vamos fazer ajuste, vamos botar um sarrafo aqui, ó. Daí o próximo a gente bota mais para cima, você vai ter que pular, entendeu? O próximo pode ser um pouco mais alto? Pode ser que eu aguento. O cara, ele tá aqui, ele pode muitas vezes querer sempre ser um SDR de uma área comercial. Ele pode nunca querer evoluir para um cara que vai fechar negócio. Ele pode nunca querer evoluir para um líder, para um gestor. Ele pode muitas vezes falar, cara, eu tenho uma vida aqui que eu tô feliz com isso. Agora, isso está claro para todo mundo? O líder está sabendo disso, ele está sabendo disso, os colegas dele estão sabendo disso. Eu estou fugindo totalmente da parte de advocacia aqui. Eu estou falando... Não, isso tudo bem. Porque quando a gente entra na empresa, quando eu e o Walter acredito que eu estou dentro de uma empresa e que eu faço algo consultivo, eu quero evitar que ele tenha processo. Eu quero dizer para ele o que ele tem que cumprir, como você falou muito bem, né? Às vezes a gente nem sabe as exigências, porque compliance é estar conforme, né? Então, assim, estar compliance é estar compliance com lei, é estar compliance com o que você se propôs a fazer da tua empresa, é estar em compliance com a tua visão, com a tua missão, com os teus valores, com a tua cultura, isso tudo é compliance. É porque quando eu juridicamente chego na empresa, eu só me preocupo com lei. Beleza? Se você virar para cara, eu vou falar de um compliance integrativo. Aí você é outra coisa. É pensar vai trabalhar a cultura, total, vai trabalhar... Total. E tudo é compliance. Então, a NR1, ela passeia um pouco por isso tudo. Você vai falar um pouco da cultura, do que é a nossa empresa, de como a gente não adoece ou é pesado mesmo. E eu vou falar um pouco da lei. Não faça, porque a NR1 proíbe. Isso. Não faça, entendeu? Então, quando eu falo em governança, em custo operacional, custo judicial, em imagem para o mercado, eu, Walter, falo porque eu sou consultor. Não só porque eu sou advogado da empresa, porque eu quero evitar que ele tenha processo. A gente entra lá como uma orientação mesmo, né? Tá. E óbvio que eu me cerco de pessoas muito melhores do que eu. Eu preciso de alguém que entenda muito de gestão de pessoas, que entenda muito de recursos humanos para essa pessoa fazer o endomarketing legal. Né? Porque antigamente era preocupação com o endomarketing. RH era endomarketing, todo mundo Vender a feliz, ideia internamente, fazer né? festa, beleza, isso é endomarketing. Agora, hoje, se a empresa não tiver a cultura de deixa eu cuidar de todo mundo, é totalmente diferente do que eu, Walter, acredito numa empresa. Eu não vou chegar lá falando assim, não faz isso, é melhor para ti. Não assedia. Todo mundo sabe que não tem que assediar. É meio que óbvio, né? Todo mundo sabe que não pode abusar, todo mundo sabe que não pode agredir, ofender. Por que faz? Mas não sabe o que é, né? Não Então, sabe o que é, é importante exato. essa clareza. Pode, mas Não sabe ofende, não exatamente o que isola, é. não bota E trabalho. aí a não... importância do compliance da empresa. É Tá isso. escrito, Tá escrito. todo mundo ser treinado e você sabe, né? Onde está pisando. É isso aí. Isso é bem importante, né? E aí você falou dessa questão dos acordos, né? Aí tem, acho que são 2 pontos importantes. Claro que o acordo, ele não pode infringir a lei, obviamente, e também Por favor. os 4 tópicos do assédio. Mas, ao mesmo tempo, essa importância de eu olhar para mim e perceber o que me incomoda Isso. no acordo que eu fiz e eu ter liberdade de falar, nesse acordo eu não concordo mais, Isso. né? Tipo, excedeu o limite, né? Excedeu o meu a gente limite. achou que o acordo era esse, mas excedeu o meu limite. Você né? sabe que uma vez o Leonardo Castelo,
conversando com ele. Ele é um cara que fala muito de cultura, né? Fala de empresa, muito, porque ele tem a 300F lá, que é uma franqueadora gigante, que tem maior. Muita gente, tem que ter cultura. Se você não tiver cultura, cada empresa vai ser diferente. Ele falou para mim bem assim, eu acho engraçado que muitas vezes o dono da empresa, o empresário, apresenta para o colaborador a cultura da empresa. Mas ninguém nunca pergunta para o colaborador qual que é a cultura dele. O que ele crê, Isso. qual é a missão dele, a visão dele, os valores dele. Porque se forem diferentes da empresa, cara, nem contrata. É melhor para você. É melhor para o empresário, é melhor para todo mundo. Isso. Não vai caber, entendeu? Então, é como casar esperando que a pessoa mude depois. é isso aí, cara, não cabe. Assim, eu sou sentido. Gastão, você é econômico. Não vai rolar, entendeu? Vai dar problema. Uhum. E mudar dói, né? A mudança dói, né? A mudança agride. Claro. Então, pergunta antes. Você cabe aqui? Caso você não couber, não vamos nem começar, é melhor. Com certeza. Gente, Paulo, eu queria te perguntar a respeito das lógicas de ação, né? Qual que é a diferença, assim, pensando nas lógicas de ação, entre o líder a diferença entre autoridade e autoritarismo? Tipo assim, dentro das lógicas de ação, como que a gente pode pensar essa diferença? Assim? Ótimo. Bom, vamos lá. Primeiro é importante a gente saber que, assim, qualquer conceito que você traga, autoritarismo, autoridade, meritocracia, qualquer assunto que você traga, você pode analisar esse assunto em todos os níveis. Tá. Claro que existem assuntos que tipicamente são característicos da forma que a gente costuma utilizar de um nível. Por exemplo, quando eu falo compliance, naturalmente, a primeira imagem que vai vir é do nível azul diplomata, que são processos, certo e errado, né? Uma verdade maior que todo mundo, que guia e une aquele grupo e direciona o que tem que fazer, o que não pode fazer. Então, quando eu falo compliance, ele vai puxar para cá. Mas o que seria um compliance, por exemplo, laranja? Um compliance realizador, um compliance achiever, né? Um compliance focado em resultado. É um compliance em que eu crio processos dentro da empresa, ou então eu crio acordos em que a gente vai olhar para resultado. E o compliance vai estar focado no resultado, não no processo, né? Então, quando você... Legal. Isso é bem importante. Então, quando você... Porque o que isso mostra? Isso mostra o que cada pessoa entende daquele conceito. Tá. Então, você perguntou do autoritarismo e da autoridade, né? Então, se a gente pegar autoritarismo no sentido negativo, automático que vem na nossa cabeça, aí ele estaria abaixo desse nível azul diplomático, que seria o nível vermelho. Tá. Ou seja, que daí eu uso o poder, que é o nível, né, o nível da autoproteção, ou então do egocentrismo. O mais importante para mim é poder. Então, eu uso do meu poder para fazer acontecer aquilo que eu quero que aconteça. Então, eu estou usando o meu autoritarismo. Tá. E usando o meu poder, seja ele financeiro, seja ele físico, seja ele verbal, energético, né? Tem gente que tem uma presença muito forte. Mas se eu usar isso pensando só em mim, eu tô usando esse meu poder energético lá embaixo no vermelho, né? No autoritarismo, tá? O que acontece muito nas empresas o mercado, da forma como ele é desenhado, a economia, a gente já falou sobre isso, ela é um prato cheio pro sociopata corporativo. Aquela pessoa que, assim, Total. Tem uma habilidade de camaleão enorme, ela consegue ser simpática quando precisa e cobrar quando precisa, é extremamente focada em resultado, só que por trás tem o seu próprio objetivo. E não tem escrúpulos, assim, vai passando por cima das pessoas, assim, da ética e tal, mas quando precisa mostra que tem. Então, esse sociopata que consegue estar muito bem no ambiente, ele sempre vai ser um autoritário, né? Tá. Vai ter o autoritarismo. Só que ele vai conseguindo camuflar nas camadas. Então, ele consegue, por exemplo, um autoritário, alguém que usa autoritarismo laranja, é muito assim. Ele vai disfarçar o autoritarismo no resultado da empresa, nas metas e tudo mais, e vai usar isso na frente. E aí a maioria das pessoas não consegue bater. Como é que eu vou dizer, se eu realmente não atingir o resultado, como é que eu vou contrapor? Esse é o autoritarismo. Tá. E aí, só para fechar a tua pergunta, a autoridade aí vai estar muito vinculado ao processo formal. Eu tenho autoridade nesse assunto. Seja uma liderança saudável, seja ele autoridade. do meu cargo, me dá autoridade, então isso é azul diplomata, ou então pelo conhecimento que eu tenho. Aí seria o nível expert ali. Eu conheço muito do tema, então eu tenho autoridade.
né? Ou então eu sou um excelente realizador, eu tenho autoridade porque eu entrego resultados. Então também, de novo, você vai ter que avaliar de acordo com o nível. Ô, Paulo, Responde sua pergunta ou não? Sim, claro. Mas você sabe que eu acho que... Eu até estava contando isso pro Walter ontem, na nossa conversa de boteco, baseada em lógica de ação. Muito bom. Essas são as melhores pra mim, eu adoro. Aprendi ontem. Expande, né? Mas eu estava falando que, na minha visão, a lógica de ação expert, que é do especialista, que é aquele que está muito voltado para o que é técnico, para o que é comprovado e tudo mais, e o título, o diploma, tudo, né? Empresas de engenharia, que a gente vê muito, empresas, enfim, muito técnicas. Eu acho que também tem muito chefe com esse autoritarismo. Porque aí ele se fia no conhecimento técnico para descascar o colaborador, entendeu? Exatamente, então, perfeito. Pensando assim, até pensando nas empresas que a gente conhece, né, que a gente faz essa leitura das lógicas de ação, a empresa muito diplomata é muito comum que não tenha conversas difíceis, né? Que é aquilo que a gente sempre fala. Todo mundo quer cumprir ali o pertencimento ao grupo, dizer que trabalha naquela empresa e não discordar, daí vai a fofoca pro cafezinho. Então, esse tipo de cultura diplomata, talvez o autoritarismo do líder não vai ser denunciado, talvez, né? Não vai chegar na denúncia porque tem menos vazão, porque as pessoas ficam mais quietas. Agora, numa cultura que é muito expert, que é muito especialista, e é onde a gente vê mesmo, né? Os fundadores e líderes sendo mais grosseiros, mais agressivos em nome do técnico. Isso. Né? Faz sentido, né? Muito sentido. E aí, olhando o outro lado, é um ponto importante, se a gente olhar a questão do vitimismo. Como que daí a pessoa que está se sentindo vítima, que daí entra na questão de se sentir, como que ela está vendo isso? Aí, normalmente, quando o vitimismo vem, ou ele vai vir muito para ele mesmo, aí vai vir uma cobrança sobre a própria pessoa, ou vai vir no coletivo. A empresa não tem... A empresa não olha para isso, ou vai vir lá pro verde, pro redefine, né, pro redefinidor, questionador, que daí já entra nas questões mais... Justamente, aí ele vai colar em saúde mental, ele vai colar em bem-estar, ele vai falar, essa empresa não olha para isso, o líder não olha para isso. Então ele vai usar conteúdos lá, mas ele não está operando né, no Redefine, ele não está operando lá. Ele vai estar operando, às vezes, no egocêntrico, mas usando argumentos que são de coletividade, etc. Que é o lance da forma e conteúdo. A forma, ele tá até, né? A forma que ele traz o discurso com essa causa nobre, só mas que, no fim das contas o conteúdo Por isso a importância, de novo, de olhar para si mesmo, e aí quando você está sofrendo isso, olhar, então eu estou me vendo como uma vítima. A partir de como eu estou olhando esse vitimismo, como que eu estou processando, o que eu posso fazer. Né? Ô, Walter, posso fazer uma pergunta relacionada? Claro. Eu quero fazer uma pergunta para você, que daí eu trouxe lá no início. Tá. O que está acontecendo muito hoje com a nova geração? Isso, boa. Tá? Então, bom puxar vamos isso. pegar o exemplo de um escritório de advocacia ou de arquitetura, esses que normalmente a empresa, a pessoa vem, passa por um período ali de fazendo um projeto, e aí normalmente já entra como associada. Isso. Tá? Então, imagina alguém que se formou, tem ali um bom currículo e tal, e aí é convidado para ser associado e tem ali seus entre 20 e poucos, 30 e poucos anos. Né? E aí a pessoa começa a fazer atividade e aí são colocados alguns desafios, assim, projetos novos, né, que a pessoa até tem vontade. Só que aí começa a vir a pressão, já não sabe como lidar com isso, porque é uma característica atual, já vai para o médico, já pede um atestado de saúde mental, e isso tem acontecido 3 vezes por mês. A pessoa, a cada novo desafio, a pessoa vai lá e pede um atestado. Como é que eu lido com isso? Senhor advogado. A geração, né, mais jovem, né, realmente tem um imediatismo, primeiro, intrínseco deles, assim, né, porque tudo é muito rápido, muita informação, tudo acontece muito rápido, ele tem acesso a muita coisa, então, assim, para eles aquilo tem que acontecer, né, e existem muitos exemplos de jovens milionários com internet, com tecnologia, enfim. Então, aquilo para você entrar no escritório de advocacia ou de arquitetura, passar por um processo longo de 1 ano, 2 anos, para depois você realmente me provei, é o que eu quero fazer, mas ainda continua ali ganhando um valor que não é tão grande, tão esperado, isso causa uma frustração e ainda há mais para quem é imediatista, como a nova geração. Perfeito. Eu me lembro que eu demorei muito tempo para falar assim, hoje, beleza, tá legal.
tô ganhando dinheiro e tô tranquilo no que eu faço. Hoje em dia, não. É muito rápido. Né? Tem que ser rápido, senão eles vão pular fora. Né? Ou vão se afastar. Ou vão sofrer internamente, e aí é burnout, e aí é qualquer tipo de problema. O que a gente, que eu, Walter, né, oriento, é assim, primeiro analisa o perfil da pessoa, do ser humano, não do profissional, vai para as soft skills ali, né, não hard skills ali, como é a pessoa. Se você colocá-la dentro da tua corporação, saiba que ela tem essas características, ou que ela não as tem, que seja. Se você perceber que já está sentindo qualquer tipo de frustração, é importante 1-a-1 mensal, é importante reunião para você ouvir, né, o que vem acontecendo, as frustrações, para você evitar os afastamentos. Porque um afastamento, quando você é seletista, ou PJ, ou associado, ou sócio de serviço, que seja, são as modalidades que existem, é custoso para todo mundo. Muito. É custoso para a empresa, é custoso para a pessoa que está afastada também, né? Enfim, coitado, está Pro sofrendo. cliente, para o equipe, cliente, pra tudo. e aí eu preciso contratar alguém, é mais um custo para mim, o cliente... Ou dá mais, dá mais trabalho para alguém que vai ficar... Que vai sobrecarregar. Aí começa aí a pessoa já se sentir, né? Sofrendo nas 4 possibilidades. Então, assim, é custoso para todo mundo. Né? Então, a orientação, né, que a gente faz, quando que o Walter, inclusive, gosto de falar, analise a soft skill, analise a pessoa, analise perfil da pessoa, para aí, assim, ou você se prepara para isso, ou você evita isso, treina isso, contrata... Né, consultoria tipo de vocês, que é maravilhosa e perfeita para poder entender as empresas, né, e melhorar o ambiente. Ou seja, você deu orientações no sentido de tentar não errar na contratação e depois tentar fazer uma boa gestão, porque juridicamente não tem muito o que fazer. É meio isso. Se estiver comprovado, se tiver laudo, estiver realmente doente, né, adoecido, a pessoa vai se afastar. Ou seja, a gente tem que mitigar esse tipo de situação através da contratação de uma boa gestão. Porque depois que acontece, é o que eu tenho ouvido enfim, profissionais e empresários, né? Eu não posso dizer para ele que ele não tá ansioso. Ou que ele não tem um problema de saúde mental. Pode dizer que é mimimi. Não né? pode, não dá. Por mais que a gente ache que mas não tem como... Dá. É preventivo. Não tem como... preventivo. É preventivo e ambiente feliz. Isso é muito interessante, porque o ambiente de trabalho está ficando cada vez mais relacional. E outra, você sabe uma coisa interessante? A gente pensa em ambiente de trabalho, às vezes, da relação ali, dia a dia. E quem tá de home? O cara que tá sozinho lá dentro da casa dele. Que faz um híbridozinho, que tá no local de trabalho dele, que tem exigências legais dele não poder, né, no local de trabalho, ver um celular, tal, tem que estar no ambiente fechado, com o notebook ali, não pode levantar, tem monitoramento de tela. Você entende que é pressão mesmo? Assim? Nossa, sim, claro. A pessoa, às vezes, não está aqui no meio, convive pouco com as pessoas e tal, mas tem uma pressão que ela está dentro do escritório da casa dela, da sala da casa dela, e está se sentindo monitorada. Está se sentindo mal. Tanto que teve a situação das demissões lá do Itaú, acho que foi, né? Aquelas demissões do Itaú por conta da falta de mexer no mouse e tudo mais. Isso foi uma falha, na verdade, né, deles. Como que você interpretou isso? O procedimento foi errado, né? Você monitorar alguém trabalhando na tua residência não é errado, muito pelo contrário. É totalmente permitido você ter software de monitoramento, de calor, onde você acessou, onde você navegou, o que você viu, quantas horas você ficou no YouTube, não sei o quê. É totalmente permitido isso, tá? Não é ilegal. Você pode fazer. Você pode ter software que grava a sua tela, não a tua câmera, a tua tela, para ver onde você viu, o que você está fazendo, sem problema nenhum. Isso é permitido por lei. Totalmente permitido. Você fazer esse tipo de monitoramento. Totalmente permitido. Você faz através esse monitoramento através de tecnologia e você identifica que o teu funcionário, que era para trabalhar 8, está trabalhando 2, você pode demitir. Por justa causa, inclusive. Com certeza. Agora, é o primeiro passo? Não. Você tem que advertir, você tem que chamar ele. Tem alguns qual foi o erro do banco? A demissão em massa sem... Não vou dizer que foi erro, né? Porque eu não li exatamente, não acompanhei de perto. Mas eu, Walter, teria feito totalmente diferente. Olha só, 100 colaboradores, a gente está identificando aqui através de um relatório, né, estruturado, mal auditado, que você está trabalhando de horas. Tem alguma coisa para falar sobre isso? Isso aconteceu? O que aconteceu no dia tal, naquele momento tal? Sabe quando você dá feedback? Você fala no dia tal, no momento tal, na hora tal, você fez tal coisa.
Então, por que tu não estava trabalhando? Você não estava aqui? O que você estava fazendo? Então, assim, é o procedimento. Tanto que agora eles estão tendo que pagar uma indenização para todos esses funcionários. Exato. É um rombo de milhões, assim. Exato. Né? Um custo altíssimo. E eu li também, Walter, que a falha foi comunicar o porquê das demissões, porque não é juridicamente, não precisa comunicar o porquê das demissões. Então, eles anunciaram e daí isso que se voltou contra demissão eles. Por justa causa, por motivo de não, né, eles usaram não alcance de meta, né, não cumprimento de meta, enfim, não trabalhar, só que usaram uma expressão mais bonita. E não precisa disso, né? Isso é total exposição de informações desnecessárias. Não precisa. Sabe o que era melhor? Demitir sem justa causa. Era melhor. Eu quero te demitir porque... E sem comunicar para a imprensa, né? Porque eles quiseram fazer um alarde, assim, meio que dizer como que é a cultura aqui. O custo seria muito menor. Eles quiseram passar um recado ao mesmo tempo. Passar um recado. Então, eles anunciaram o porquê das demissões, aí isso voltou contra eles, porque agora eles estão tendo que pagar milhões. Interessante que eu imagino que não foi falta de apoio jurídico, né? Mas tudo bem. Pois é. Espero que o advogado não tenha orientado isso. Ou foi, né? Ou foi. Interessante. Não temos muito tempo, mas eu tenho duas curiosidades aqui, que são bem curiosidades, assim, que é o seguinte: primeiro, tem aquela coisa de, puxa, a empresa sempre fica em desvantagem num caso de uma ação trabalhista. O funcionário sempre vai ganhar, a empresa nunca vai. Isso é verdade ainda hoje em dia? Não. Ou isso depende de ter um bom advogado, de um bom assessoramento? Isso. Isso mudou muito, né? Tá. Antes, né, a Justiça do Trabalho, ela girava num universo onde o trabalhador poderia entrar com algumas ações pedindo tudo que ele quisesse. O advogado da empresa se defendia, né, defendia a empresa, e o juiz analisava ali se realmente aquilo fazia sentido ou não. Era muito assim. Depois teve uma alteração muito relevante com relação a custas judiciais, porque a Justiça do Trabalho sempre foi gratuita para o trabalhador. Tá. Né, e custosa para a empresa. Quando isso mudou agora tem custa. Se você pedir 1.000 coisas e ganhar 990, essas 10 serão pesadas para cima de você, ou o inverso. Então, assim, o custo da ação ficou caro pro colaborador, né, pro trabalhador. Então, isso meio que deu uma mitigada. Isso é bom por um lado, porque daí não vai... alguma coisinha eu vou ganhar. Diminui a sacanagem, Mudou assim. muito, reduziu muito a quantidade de processos, aí acaba ficando... A justiça também, né, não ficou gastando tanto com aquilo, que é custo nosso, que a gente que paga, nossos cidadãos, né, a gente que paga aquilo. Diminuiu bastante a quantidade de processos, diminuiu bastante o custo com aquilo, as pessoas começaram a pensar um pouco melhor, olha, vou fazer ou não vou fazer, começou a não ganhar tudo, né, realmente a especialidade dos juízes trabalhistas começou a fazer muita relevância, olha, ele não tem direito, ele tem direito, entrou pedindo tudo, era muito trabalho, era muita demanda, o juiz falava, faz um acordo aí, pelo amor de Deus, vamos acabar com isso. Isso não existe mais, né, essa ideia do vou pedir e sempre a empresa perde, realmente não existe mais. A tendência é a empresa perder, né, quando ela realmente erra, e ela ganha quando ela realmente não erra. Agora, o que as empresas fazem hoje, que realmente foi a virada de chave, foi o resguardar, foi o cuidar de informações, não apagar informações, não tirar documentos, cumprir a lei, né, que é o principal, né, porque o histórico do Brasil, muitas vezes a gente pensa, né, mas a Justiça do Trabalho é contra a empresa e a favor do empregado. É porque durante muitos e muitos anos o empregado realmente sofreu, não tinha as garantias que tem hoje, né? A CLT hoje é uma lei robusta, com muitos regulamentos, com muitas proteções, com muitas exigências. Então, assim, não tinha isso. Era de qualquer jeito, né? Isso a gente está falando em grande capital, tá? No interior, onde você tem pouca investigação, pouca fiscalização, acontecem abusos. Acontece. Então, assim, é importante a Justiça do Trabalho, muito. Agora, é necessário também que as empresas saibam todas as vezes que eles têm que cumprir. Tendo um compliance legal, bonito, interessante, ela vai cumprir o que precisa cumprir. Não tendo, vai perder. Legal. E uma última pergunta só para descontrair, que é o seguinte. A gente ouve muito dos nossos clientes a seguinte frase: tivemos uma ótima ideia, mas o jurídico barrou. Comente. Comente, é sensacional. Completamente aberto, né? Comente, eles estão certos. Mentira. A gente barra. É porque é aquilo, né? A legislação, ela é muito... ela muda muito, né? Ela é mutável. Ela não é algo estagnado, que aquilo é desde não sei quando, nunca mudou. Não, ela muda mesmo. E o empresário tem por hábito fazer a mesma coisa que ele sempre fez a vida inteira.
e dá certo. Se eu falar que ele está errado, eu não posso falar que ele está errado. Ele ganha dinheiro, a empresa é lucrativa, né, ele alcança resultados. Então, assim, às vezes, né, eles vêm com algumas ideias pra gente que são absolutamente ilegais, né? Então, eu não posso falar, ótima ideia, mas é ilegal. Já teve um exemplo uma vez no escritório e esse foi maravilhoso, assim. Tinha um morador, era um condomínio, né, de prédios, o morador estava devendo o condomínio, a síndica teve a ideia de arrombar o apartamento, alugar o apartamento para alguém, pegar o aluguel e pagar o condomínio. Não pode, é invasão de propriedade, é qualquer coisa que você imaginar, entendeu? Mas eu não vou usar o dinheiro para nada, é para pagar a dívida. Eu falei, eu sei. A dívida é dele. Eu falei, eu sei. Não pode. Então, tem assim, isso é um absurdo que eu tô contando, que é verídico, claro, que é verídico, não é mentira. Mas, assim, muitas vezes a gente se preocupa com cumprir a lei. A gente orienta, na verdade, a gente não trava. A gente fala, olha, não faz. Tem um caminho melhor. Tem uma solução melhor. Você quer fazer isso? Vamos por esse caminho? Vamos preparar isso antes? Vamos fazer assim, que aí você daqui a um mês, ou nas próximas vezes, você tá permitido fazer, vamos dizer bem assim. E aí a importância da advocacia consultiva. Consultiva, que daí sabe outros caminhos e não fica preso naquilo. O consultivo é mais lucrativo para todo mundo, para a empresa, para o escritório, para a justiça, para todo mundo. Muito legal. Que legal. Então, queria pedir, né, para não esquecer de você, como que a gente encontra você, caso alguém aqui esteja ouvindo e queira... já aproveita e conta um pouquinho, Walter, pode contar até para aquela câmera ali, como que encontra vocês, né, a Ralph, e com o que vocês ajudam? Como que vocês podem ajudar as empresas que estão nos assistindo aqui? Legal. Bom, a Ralph é um escritório de advocacia 100% focado em empresa. A nossa ideia é cuidar de CNPJs. A gente quase não tem cliente pessoa física, exceto quando é o próprio empresário ou alguém que se aproximou por algum motivo. A ideia é fazer com que o negócio da empresa cresça. E eu posso fazer isso e eu ajudo o empresário a fazer o que ele quer fazer, dando a melhor orientação jurídica para ele, para que ele possa, muitas vezes, receber um dinheiro que ele não sabe que tem. Muitas vezes, o nosso foco é tributário, societário, LGPD, tecnologia, marcas e contratos. Muitas vezes, a gente vai ao empresário e ele tem crédito tributário, que ele pagou um imposto maior. É bem interessante. E ele não sabe disso. Então, é dinheiro no bolso do empresário. E isso a gente faz com planejamento. Engenharia tributária, conhecimento tributário. Societariamente, às vezes ele está num regime tributário que ele está pagando mais imposto do que ele deve. Então, a gente faz um ajuste societário na empresa dele, monta outra empresa, outro CNPJ, com outro segmento, com outros quinais, para uma empresa trabalhar para outra, e você economiza alguns impostos. Muitas vezes ele precisa de alguns ajustes na área de LGPD para poder concorrer a uma licitação, ser contratado por uma grande empresa. A marca dele não está protegida e alguém vai lá e registra a marca e pega. Os contratos não estão bem, né, constituídos e confeccionados. A gente melhora os contratos, dá maiores proteções, evita problemas, evita... Isso só para empresas maiores, assim? Não. A gente opera muito com empresas de médio e pequeno, e a gente está sempre no middle ali, né? A gente não é objetivo multinacionais, aquelas empresas muito grandes, mas também as menores. Empresas de faturamento de 1, 2 milhões ano, assim, é algo bem interessante para a gente. 2 milhões já dá para... Regime simples, regime tributário do lucro real, lucro presumido, indústria, comércio. A ideia da Ralph é entrar na empresa, entender as suas dores e trazer soluções que muitas vezes você nem sabe que você tem. Que legal. A ideia dessa advocacia é preventiva total. Se você tiver um problema judicial, é óbvio que a gente vai. Tem equipe muito capaz disso. Vamos te ajudar a fazer a melhor defesa, que a gente chama de controlar a crise, né? Aquele controle de crise mesmo. Você já está com um monte de problema e a gente vai controlar essa crise. Mas o que eu posso te ajudar para além dos processos judiciais? Porque o processo judicial é dor, né? O que você tem aqui que eu posso te ajudar desse lado? E a Ralph surgiu por isso. De oportunidade. De oportunidades. Legal. São 5 pessoas, somos 5 sócios. Somos 5 sócios bem diferentes, com especialidades bem distintas, que se complementam muito bem. E vocês estão em São Paulo, na Avenida Paulista. Vocês atendem remotamente qualquer empresa, com o Brasil todo? Como é que funciona? Fica na Avenida Paulista, ali perto do MASP, que todo mundo conhece, bem central ali na Avenida Paulista mesmo. Pouca gente ali, quase não tem ninguém. Não, quase não tem prédio. Bem tranquilo. Tranquilo. A gente fica originalmente, somos todos, né? O escritório é original de São Paulo, todo mundo é paulista, exceto eu. Mas atende o Brasil inteiro. O Espírito Santo, a gente tem bastante empresa lá.
Tem Minas, tem Rio, tem pro Sul, né? Então, a gente atende onde precisar. Gente, uma coisa que eu posso falar por conhecer o Walter há alguns anos é que, assim, antes de ser um bom profissional, é importante ser uma boa pessoa, né? E a gente tem, né? As pessoas têm essa coisa com direito, com advogado e tal. Então, assim, ó, eis aqui uma boa pessoa, entendeu? Então, eu posso, enquanto amiga dele, dizer que é uma pessoa honesta, confiável, né? O que ele falar vai ser pro bem. Então... Nossa, excelente. Quer passar as redes sociais para o pessoal poder encontrar vocês? A rede social do escritório é Ralph Advogados, Ralph com 2 L's, porque Ralph não é o nome de ninguém, é importante falar isso. Ralph é a junção das primeiras letras dos sobrenomes. É R-A-L-L-F. Virou Ralph, né? R-A-L-L-F. Mas não existe um Ralph no escritório, tá? Ninguém ainda chama Ralph. É Ralph Advogados no Instagram, LinkedIn. E o meu é Walter, _Júnior, com 2 R's. Bem fácil de encontrar também. Tá. Instagram tá aí para vocês acessarem. Fiquem à vontade, mande pergunta, dúvida, crítica, elogio. O que vocês tiverem vontade, pode mandar. Que legal. Nossa, obrigado, viu, Walter? Bacana, Eu adorei né? o papo. Nossa, passou voando. Interessante, né? Coisas diferentes, assim, pra gente pensar, mas foi muito legal. Gostei. Adorei. Muito bom. Que bom. Gente, então, se você gostou desse episódio, aquela história, deixa aqui teu comentário, avisa a gente que você assistiu, encaminha pra quem você conhece, que é empresário, que é RH, né? Acho que esse episódio interessa bastante para empresários e RHs, principalmente. Segue a gente lá no IntegralWorks, _ e nos vemos no próximo episódio. Aliás, deixa eu falar, o próximo episódio vai ao ar dia 24 de dezembro, próximo episódio. E o tema dele vai ser a boa vida. Então a gente vai falar, filosofar um pouco a respeito disso aí, na véspera de Natal, para que a gente possa refletir sobre essa boa vida, para, quem sabe, construir uma vida melhor ainda para 2026. Que legal. Presente de Natal aí para todo mundo. Pois é. Então é isso. Obrigada mais uma vez pela tua presença, Walter. E contem com a gente, tá? E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.